Esta é a história dos Estados Unidos. Vista em cores pela primeira vez. No nascimento do século XX, os Estados Unidos estavam em ascensão. Pioneiros audaciosos ergueriam o país a alturas ainda mais vertiginosas, com invenções, tecnologias e indústrias poderosas que transformariam os Estados Unidos e o mundo. Mas as mudanças também causariam divisão. Esta é a história dos titãs da indústria dos Estados Unidos, como você nunca viu. Em 1910, este era o estilo de vida nos Estados Unidos. Ainda era uma nação predominantemente rural. As pessoas se locomoviam a pé. Se precisassem de força extra, não havia nada melhor que o cavalo. Mas tudo isso estava prestes a acabar. 30 de maio de 1911. A indústria norte-americana crescia e foi a Indianápolis para comemorar o Memorial Day. Esta foi a primeira 500 milhas de Indianápolis. Durante 200 voltas, pilotos, acompanhados de seus mecânicos, disputaram o primeiro lugar em meio à fumaça branca do óleo de mamona queimado. Com os carros de corrida alcançando mais de 110 km por hora, os intrépidos pilotos flertavam com o perigo. Na volta 87, a direção de Joey Jagersberger se quebrou e seu mecânico foi lançado para a pista. Harry Knight jogou o carro de lado para desviar e colidiu contra os boxes. Nenhuma vida foi perdida, mas os dois estavam fora da corrida. O piloto Ray Harron, do carro amarelo, tinha uma vantagem tática. Ele dirigia sozinho graças a uma nova invenção, o espelho retrovisor. Sem passageiro, o carro de Harron era mais leve e mais veloz. Ele conquistou o primeiro lugar e mostrou para os Estados Unidos que até mesmo uma pequena inovação pode fornecer a vantagem para vencer. As 500 milhas de Indianápolis se tornariam uma tradição norte-americana. No resto do país, havia apenas 600 mil carros para cerca de 93 milhões de pessoas. A maioria dos lares norte-americanos não tinha eletricidade. E mais de um terço da população ainda vivia no campo. Mas uma nova geração de titãs industriais remodelaria esse cenário. E 3 deles ajudariam a contar a sua própria história: Henry Ford, Harvey Firestone e Thomas Edison. Eles não só transformaram o país, como também usaram uma nova invenção, a câmera filmadora, para mostrar para todos. Em 1908, Henry Ford, de Michigan, filho de imigrante irlandês, embarcava em uma missão audaciosa e criava o que ele batizou de um carro a motor para o povo. Seu modelo T era vendido por $850, cerca de 23 mil dólares hoje. Ford era o mestre do golpe de publicidade. Estas imagens raras são do Auto Polo na cidade de Nova York. Esses jogos promoviam as vendas do modelo T, que atingiram a marca de 10 mil carros no primeiro ano. Para reduzir os custos, a Ford desenvolveu a produção em massa
e negociou com outros capitães da indústria, como Harvey Firestone de Ohio. Em 1900, o antigo vendedor de buggy arriscava seu dinheiro, $10 mil, para montar uma fábrica de pneu de borracha em Akron. Ele começou a fabricar pneumáticos, inflados com ar, que conferiam aos carros mais conforto pelas estradas irregulares do país. Em 1906, Henry Ford reconheceu a qualidade desses pneus, depois de um test drive de 60 dias pelas ruas de Detroit. Ford comprou 8 mil pneus. Foi a maior compra de pneu até então. E pagou o equivalente a $2,8 milhões atuais. Firestone e Ford seguiam os mesmos passos da geração anterior de industrialistas. Os pioneiros das grandes indústrias nos Estados Unidos. Um deles ainda está no topo da pirâmide financeira. John D. Rockefeller, que detinha $900 milhões. Sua gigantesca empresa, a Standard Oil, havia começado como uma refinaria em Ohio, mas cresceu e monopolizou o mercado. Sua gasolina abasteceu a indústria automobilística de Ford e Firestone em expansão. Também comercializou o querosene usado para iluminar e aquecer os lares norte-americanos. Mas no século XX, o querosene encontrou um rival de peso. Os lares norte-americanos estavam recebendo a luz elétrica, que se tornou possível graças a Thomas Edison, o lendário inventor da lâmpada, do fonógrafo e da câmera filmadora. Visto aqui num tour pela empresa que ele fundou, a General Electric, Edison iniciou a eletrificação dos Estados Unidos. Mas o progresso é lento. Em 1910, apenas uma a cada 10 casas contava com as lâmpadas de filamento de Edison. Um quarto das fábricas estava conectado à rede elétrica e se automatizava cada vez mais. Edison, entrevistado pela Fox Movie Tone em 1929, enxergava incontáveis possibilidades para a eletrificação da indústria. Eu acredito que a era da máquina afetará favoravelmente a vida dos trabalhadores. É impossível prever tudo o que a eletricidade e a invenção farão do mundo daqui a 100 anos. Nós não sabemos 1/1000º de 1% de nada. Esta era a fábrica eletrificada de Henry Ford em Detroit, onde em 1913 ele introduziu a primeira linha de montagem do mundo. As peças se moviam em esteiras transportadoras movidas a eletricidade. Isso diminuiu o tempo de fabricação de um carro modelo T de 12 horas para 90 minutos. Mas a automação teve um preço. Mecânicos experientes saíram em debandada. Para substituí-los, Ford contratou trabalhadores inexperientes. Qualquer homem andando na rua servia. O trabalho era maçante, monótono e impiedoso. Muitos não aguentavam. Apenas em 1913, Ford teve de contratar 52 mil pessoas para manter apenas 14 mil vagas preenchidas. Para estabilizar sua mão de obra, ele aumentou o pagamento para $5 por 8 horas de serviço. A estratégia rendeu publicidade positiva no país todo e pareceu resolver o problema, momentaneamente. Os salários maiores transformaram os operários em consumidores, que compraram bons produtos. Tudo isso graças à eletricidade em expansão. Torradeira, isqueiros para charuto, fornos e aquecedores, tudo fabricado pela General Electric, a empresa fundada por Thomas Edison. O coração da operação de Edison era o seu quartel-general em West Orange, Nova Jersey. Era um campus com prédios modernos, onde desenvolveu novas invenções e construiu o primeiro cinema do mundo. Mas em 9 de dezembro de 1914, um desastre assolou a fábrica.
Às 5h15 da manhã, uma lata de filme de nitrato de celulose altamente inflamável pegou fogo e provocou uma explosão. Nesse inferno, um homem perdeu a vida. Estas imagens inéditas, filmadas pelo próprio Edison, mostram o resultado do enorme incêndio químico, que consumiu 13 prédios e destruiu inestimáveis protótipos e registros. Os prejuízos foram de $1,5 milhão, e a seguradora não pagou o montante total, cobrindo apenas 1/3 de suas perdas. Ele foi salvo por um bom amigo, Henry Ford, que lhe emprestou $750 mil, sem juros. Ford havia sido funcionário de Edison. O vínculo forte entre eles foi registrado nesse tour pela recém-reconstruída fábrica de Edison. Edison ensinou a Ford o papel-chave da pesquisa tecnológica para alcançar o sucesso nos negócios, tornando-se 2 dos homens mais famosos dos Estados Unidos. Em 1915, eles chegaram juntos à Exposição Universal, em São Francisco, onde o dia 21 de outubro foi declarado o Dia de Edison, uma celebração da tecnologia e inovação. Edison assentou uma placa em homenagem à sua invenção que mudou o mundo. Naquela noite, o local foi transformado no País das Maravilhas da Luz Elétrica. Harvey Firestone, o magnata do pneu de borracha, se juntou a eles em São Francisco e levou Edison e sua esposa num passeio pela cidade em seu carro sem capota. Ford, Firestone e Edison eram naquele momento ícones nacionais e amigos. Para esses empresários, as férias também eram uma oportunidade para fazer marketing. A Ford Motor Company filmava os momentos de lazer deles e lançava filmes para os teatros de todo o país, onde todos podiam ver esses titãs lendários em momento de descontração. Inspirados pelo que viam, os norte-americanos pegavam a estrada para tirar férias como um titã. Em 1915, o país mudava. Em breve, a maioria viveria nas cidades. A classe média crescia pela riqueza que os industrialistas haviam criado. Os 3 titãs, que já haviam se tornado celebridades norte-americanas, estavam prestes a entrar no palco mundial. Em 1915, Nova York era o coração financeiro da agora nação mais rica do planeta Terra. O país prosperava enquanto seus competidores na Europa se viam presos em batalhas da Primeira Guerra Mundial. A determinação dos Estados Unidos em se manter longe do conflito foi personificada por Henry Ford. Ford era não só um pacifista, mas alguém comprometido com o seu negócio. Ele acreditava ter a inteligência e o poder para promover a paz. No outono de 1915, ele embarcou em uma missão de paz patrocinada por ele mesmo, para Estocolmo, Suécia. Ele alugou um navio para transportar uma delegação de pacifistas norte-americanos. Declarou para a imprensa: "Nós vamos tentar tirar os garotos das trincheiras e trazê-los de volta para casa no dia de Natal." Os repórteres o batizaram como o navio dos tolos. Ignorada pelas nações rivais, a missão foi um fracasso.
Em 6 de abril de 1917, os Estados Unidos entravam na Primeira Guerra Mundial. Ford pode não ter gostado, mas para os outros, que se tornariam titãs, a guerra era uma oportunidade de ouro. E ela impulsionou uma nova tecnologia norte-americana: a aviação. Jovens engenheiros como Donald Douglas começavam a construir uma indústria que logo dominaria os Estados Unidos. Câmeras filmaram modelos de aeronave de combate sendo montados em Connecticut e no estado de Washington. Eles eram movidos por uma nova tecnologia revolucionária: o motor Liberty, projetado para ser produzido em massa. O governo incumbiu os fabricantes de motores e automóveis de construí-los, inclusive Henry Ford. Em uma mudança radical, Ford abandonou sua posição de pacifista e suas linhas de montagem moderníssimas alimentaram a máquina de guerra. A princípio, ele apenas fornecia os cilindros do motor, mas no verdadeiro estilo Ford, ele aperfeiçoou o processo, aumentando a produção de 151 para 2.000 cilindros por dia. Depois, entregou quase 4.000 motores completos. A aviação, com quase uma década de idade, parecia ser muito glamourosa para jovens ricos, como Harvey Firestone Jr., visto aqui de férias com seu pai, o magnata dos pneus. Ele queria se alistar como aviador naval, mas foi reprovado no exame por causa de sua má visão. Os titãs mostraram suas forças. Cartas de Henry Ford e Thomas Edison reverteram essa decisão. Harvey Jr. entrou em uma das divisões mais perigosas do exército. Durante a Primeira Guerra Mundial, 1/3 das mortes dos pilotos norte-americanos ocorreu em treinamento. Os aviões ainda eram uma invenção relativamente nova, e apesar do entusiasmo, poucos sabiam pilotar. Para resolver o problema, o governo recrutou as melhores cabeças da indústria. Thomas Edison ficou à frente do Conselho Consultivo Naval, visto aqui na escadaria do Capitólio. Ele ajudou o conselho a planejar ferramentas de treinamento, como o orientador de Ruggles. Um instrutor operava a máquina enquanto os estudantes lutavam para manter a altitude do avião. Foi o precursor dos simuladores de voos atuais. A maior contribuição de Henry Ford foi uma injeção de modelo T. O verde do exército era um novo começo para a cor negra. 39.000 unidades serviram na Europa. Caminhões, carros oficiais e mais de 4.000 ambulâncias. Muitos deles estavam equipados com pneus Firestone. Estes 25 carros estavam indo para o fronte em Verdun, França, em março de 1918. Mais de 1 milhão de soldados aliados se beneficiaram com as ambulâncias de Ford. Elas transportavam os feridos de modo rápido e confortável, salvando, enfim, muitas vidas. Mas apesar de Ford ter abraçado os esforços de guerra, isso afetou seus lucros. Suas fábricas enormes e ultra-eficientes, convertidas para a produção militar, estavam operando muito abaixo de sua capacidade civil. Visando mais lucratividade, ele experimentava pela primeira vez fabricar tanques. O M-19-18 pesava 3 toneladas e tinha a velocidade máxima de 13 km por hora. Ford e seu filho Edsel acompanharam os testes em Highland Park, Michigan. Os resultados foram ruins. O tanque nunca chegou ao campo de batalha. E os negócios de Ford continuavam sofrendo.
Apesar de ter ganhado 4 milhões de dólares, essa cifra era apenas metade da sua renda durante o período de paz. Mas astuto como sempre, ele continuou recebendo encomendas do modelo T durante a guerra. E acumulou uma enorme reserva de pedidos. Em 1919, mais de 800 mil carros foram fabricados. O bastante para compensar as vendas perdidas no período de guerra. Como a batalha chegar ao fim, uma nova década nascia. Os Titãs ajudariam a promover os loucos anos 20 e a mudar o cenário dos Estados Unidos para sempre. Novembro de 1918. A força industrial dos Estados Unidos tinha ajudado a sobrepujar o imperador alemão. As comemorações tomavam conta das ruas de Nova York. A vida parecia ser melhor do que nunca. A eletricidade, desbravada por Edison, agora alcançava 1/3 dos lares urbanos. Quase 7 milhões de carros enchiam as ruas, um aumento de 10 vezes durante os últimos 8 anos. E a taxa de desemprego havia chegado a um patamar recorde, apenas 1,4%. A guerra mudou a América, levando 4,7 milhões de homens e mulheres para o exército, deixando muitas vagas de emprego em aberto. Mais de 500 mil de afro-americanos no sul, oprimidos pelas leis de Jim Crow, foram atraídos pelo trabalho nos novos centros industriais. Eles foram para o norte, dando origem à Grande Migração. Detroit, a cidade natal de Henry Ford, viu a comunidade afro-americana se multiplicar de 5 mil para 40 mil. Quase 2 mil afro-americanos trabalhavam para Ford. As áreas rurais que eles abandonaram continuavam em grande parte inalteradas. Não existia eletricidade. Havia mais cavalos que tratores. E as estradas eram em sua maioria não mapeadas e não asfaltadas. No dia 7 de julho de 1919, 80 veículos militares e 280 homens embarcavam em um teste de estrada épico de 5 mil quilômetros de Washington, D.C. até São Francisco. Harvey Firestone viu uma oportunidade e convidou o comboio para parar em seu lar em Ohio. No dia 13 de julho, os militares chegavam à fazenda de Firestone, em Columbiana, para um jantar. Tanto o exército quanto Firestone filmaram o evento. As câmeras instigaram alguns soldados a se exibirem. Mas durante o jantar, Firestone dedicou seu tempo a mostrar a um jovem soldado de nome Dwight D. Eisenhower as vantagens dos pneus Firestone. Dois veículos equipados com pneus Firestone se juntaram ao comboio no restante da viagem. Os caminhões do exército usavam pneus tradicionais, mais baratos de borracha dura. O comboio patinou nas estradas não pavimentadas de Illinois e Nevada. E subiu as montanhas da Serra Nevada, antes de alcançar a costa oeste 62 dias depois. Eisenhower relatou que os pneus inflados com ar praticamente não furavam, proporcionavam mais velocidade e evitavam excesso de vibração. Quando eles chegaram a São Francisco, o Titan colheu uma publicidade impagável de seus produtos. Os líderes norte-americanos abraçaram a promessa do carro. O governo se comprometeu a aprimorar as estradas. Uma política que culminou cerca de 3 décadas mais tarde, quando Eisenhower criou o Sistema Interestadual de Autoestradas.
Em 1920, com o fim da guerra, a produção militar diminuiu, assim como a economia. Os veteranos não conseguiam encontrar empregos. A nação entrava em recessão. Henry Ford havia se tornado avô. Nestas imagens, ele é visto em casa com o primeiro neto, seu xará. Mas até os titãs não ficaram imunes à crise nacional. Ambicioso como sempre, Ford investiu seus lucros vindos das encomendas do período pós-guerra para expandir sua empresa. Durante 3 anos, ele investiu $60 milhões construindo o que seria uma fábrica lendária, o Complexo River Rouge, em Dearborn. Ela tem 1.200 acres de terra à margem do rio. Para controlar cada estágio da produção, Ford gastou mais 15 milhões em minas de carvão e ferro. E pegou $20 milhões emprestado do banco para comprar as ações dos seus acionistas. Mas quando as vendas caíram pela metade durante a recessão, Ford ficou à beira da falência. Ele arriscou tudo em uma estratégia arrojada. Ele comprou a estrada de ferro principal que entregava os suprimentos de que ele precisava para construir sua fábrica, a linha Detroit-Toledo e Arlington. Ele aperfeiçoou suas operações para acelerar as entregas, permitindo a diminuição do estoque e o corte de despesas, liberando $28 milhões que o ajudaram a sair do vermelho. O empreendimento arriscado de Ford comprovou que até mesmo os mais ricos passam por dificuldades para permanecer no topo. Alguns rivais de Ford em Detroit eram menos ligeiros. A fábrica de carro Lincoln estava em apuros. O proprietário Henry Leland viu a demanda cair vertiginosamente na recessão pós-guerra. Em 1922, Henry Ford e seu filho Edsel, então presidente da empresa, tiraram proveito da fraqueza do rival e arremataram a Lincoln pelo preço irrisório de $8 milhões. Sob a administração de Ford, a Lincoln se tornou uma marca luxuosa de prestígio. Norte-americanos abastados esbanjavam sua riqueza em um carro que custava 10 vezes mais que o modelo T. E em pouco tempo, muitos poderiam comprá-lo. A recessão de 1920 durou pouco. A indústria decolou novamente. E os anos 20 começaram a brilhar. Instigada por uma nova indústria, a nova geração de titãs estava pronta para tirar proveito do novo boom econômico. Donald Douglas era um engenheiro aeronáutico que serviu durante a Primeira Grande Guerra. Em 1921, em Santa Mônica, Califórnia, ele fundava a empresa Douglas Aircraft. Seu primeiro contrato: 6 bombardeiros torpedeiros Douglas DT. Os aviões decolaram do primeiro porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Langley. Douglas tinha motivo para sorrir. Ele ganhou seu primeiro $1 milhão em um acordo que encomendou mais 38 bombardeiros. Recuperado novamente, Ford mais uma vez sonhava alto. Sua declaração de que pôs um carro em cada garagem ficou famosa. E agora ele queria pôr um avião também. Mestre do marketing, Ford revelou o protótipo no seu 63º aniversário em 1926. Ele o batizou de Ford Flivver, em homenagem ao apelido popular do modelo T. A imprensa adorou. Um jornalista escreveu: "Eu sonhei que era um anjo, e com os anjos alcei voo. Mas eu estava apenas passeando pelos céus em um Ford." Apesar de sua propaganda ter animado as pessoas, o avião era apenas um protótipo, que ainda não estava à venda. O
piloto de teste do Flivver, Harry Brooks, era um amigo íntimo de Ford. Juntos, eles trabalharam no aperfeiçoamento da última aventura de Ford. Durante um voo de propaganda em 1928, Brooks morreu. E Ford cancelou todo o trabalho com o Flivver. Ele devotou toda a sua atenção novamente aos carros, que estavam em expansão. Em Michigan, Ford finalmente abriu o complexo River Rouge, a maior fábrica coordenada do mundo, capaz de transformar matérias-primas em veículos em um único lugar. Os carros precisavam de pneus, e a fábrica de Harvey Firestone, em Ohio, empregava na época 10 mil pessoas. Akron, Ohio, viu um aumento de 200% em sua população. De repente, havia mais pessoas que casas. Firestone decidiu construir uma comunidade para os seus funcionários. O rei dos pneus financiou o Firestone Park. Iniciada em 1916, a construção continuou durante a década de 1920. Em uma terra de 1000 acres, ele ergueu não só casas, como também escolas, uma igreja e até mesmo uma associação cristã de moços. A empresa gastou quase 3 milhões de dólares em instalações para seus funcionários. Firestone esperava que seu investimento recompensasse em lealdade, obediência e dedicação. Os 3 titãs, inclusive Edison, já idoso, foram filmados aqui no fim da década de ouro. Eles estavam confiantes na conjuntura da nação e nas oportunidades futuras. Bem, e você acha que o Sr. Edison pensa... o que ele pensa das oportunidades dos jovens de hoje? Olha, eu vou perguntar a ele. Responda a pergunta. Agora? Tá bom. Sim. Hoje existem mais oportunidades do que antes. As invenções e descobertas não têm fim. Continuarão para sempre. A ascensão da economia norte-americana parecia não ter limite. Havia naquele momento 30 mil milionários no país. Mas em 2 anos, 25 mil perderiam tudo. Fort Myers, Flórida, 11 de fevereiro de 1931. Thomas Edison completava 84 anos. Um cinejornal capturou Harvey Firestone, perguntando a seu ídolo, já com deficiência auditiva, sobre o último avanço tecnológico na indústria cinematográfica. Sr. Edison, o que o senhor acha das imagens sonoras de hoje? O que é que eu acho do filme falado? Isso mesmo. Sei lá, eu nunca ouvi nenhum, nunca ouvi. 8 meses depois, acometido por complicações da diabetes, Edison morria em sua casa em Nova Jersey. Os norte-americanos se enlutaram diante da perda do gênio que lhes deu a lâmpada, o cinema e o fonógrafo. No dia 22 de outubro de 1931, milhares de pessoas ocuparam as ruas de West Orange durante o cortejo fúnebre. O sonho de Edison de fornecer luz, energia e calor para todas as casas através de um fio estava quase totalmente realizado. 85% das casas em áreas urbanas tinham eletricidade naquele momento. A morte de Edison coincidiu com o colapso da fortuna dos Estados Unidos. O país se encontrava preso nas garras da Grande Depressão. Em 1932, 12 milhões de pessoas estavam desempregadas, quase 1/4 do total de mão de obra. Até mesmo os novos ricos estavam quebrados. O número de milionários caiu para 5 mil. A depressão foi o problema mais significativo da corrida presidencial de 1932.
Henry Ford apoiou o então presidente Herbert Hoover e fez um raro discurso em seu favor. É apenas senso comum permitir que ele termine o trabalho. Eu considero Hoover muito humano, honesto e também trabalhador. O oponente de Hoover, Franklin D. Roosevelt, acreditava que era o único que poderia levar a nação de volta à prosperidade. O povo desta nação acredita piamente que existe uma grande e verdadeira possibilidade de uma recuperação regular através de um plano de ação bem estruturado e ativamente gerido. Sua vitória massacrante marcou uma mudança na indústria norte-americana. Um titã que estava enfrentando bem a Grande Depressão era Harvey Firestone. Em Columbiana, Ohio, ele ainda administrava a fazenda do seu pai. Agora ele via a oportunidade nas dificuldades que os fazendeiros enfrentavam. Os tratores eram maquinários vitais, mas eram tradicionalmente equipados com rodas sólidas de aço. Eles conseguiam andar pelos terrenos enlameados, mas eram lentos e custosos. No estilo típico de Titã, Firestone exibiu seus novos pneus de borracha para tratores diante da câmera. Os novos pneus tinham aderência na lama, maior velocidade e reduziam o consumo de combustível. O resultado era maior produtividade e menos custos. Uma bênção para os fazendeiros que passavam por dificuldades. Para comercializar seus novos produtos, Firestone teve a ideia de um brilhante golpe de publicidade. Bater o recorde de velocidade em terra usando um trator. Este filme de 1935 capturou o aclamado piloto de corrida A.B. Jenkins no deserto de South Bonneville, Salt Flats, em Utah. A experiência, disse Jenkins, foi como estar em cima de um bisão amedrontado. Ele alcançou 110 km por hora e andou mais rápido que qualquer outro trator já conseguiu. Um recorde que permaneceu por 80 anos. As vendas dos pneus Firestone foram espetaculares. No fim da década, quase todos os tratores andavam com pneus de borracha. Mas o sucesso de Firestone era uma exceção. Em 1935, o desemprego na indústria continuava em estado crítico. Em Detroit, lar de Ford, metade dos trabalhadores estava desempregada. Mais de 50 mil foram dispensados só do complexo de River Rouge. E aqueles que continuaram empregados sofreram cortes nas horas de expediente e nos salários. Roosevelt não aguardou os titãs resolverem a crise. A indústria tem a incumbência imediata de reempregar mais pessoas com salários dignos. E tem que ser agora. Em vez de esperar a economia se recuperar sozinha, ele fez uma grande experiência criando a Administração de Recuperação Nacional, conhecida como NRA. O governo passou a regular horas de trabalho e salários, rompendo com a tradição da livre iniciativa. E as empresas não tinham mais permissão para fazer competição de preço. Henry Ford denunciou a NRA como uma instituição não americana. Aos 72 anos, o Titã era agora uma pessoa reclusa. Os funcionários diziam que ele se escondia em seu escritório para evitar visitas. O célebre fabricante de carro era perseguido pela imprensa na propriedade de sua família em Dearborn. Sou da Associated Press e gostaria de entrar para falar com o Sr. Ford. Eu sou da United Press e também gostaria de entrar. Não importa de onde vocês são, não podem entrar aqui. Em 1935, a Suprema Corte inocentou Ford e derrubou a NRA. Destemido no mesmo ano, Roosevelt conseguiu a aprovação da Lei Wagner, reconhecendo o direito dos trabalhadores de organizar sindicatos. Foi a maior vitória trabalhista da história dos Estados Unidos. Apesar da reputação de ser um amigo para os funcionários, Harry Firestone foi um dos primeiros a sentir o novo poder dos sindicatos. Em Akron, no começo de 1936, os trabalhadores das fábricas de borracha entraram em greve. Estas imagens inéditas mostram os grevistas em 1937 se reunindo do lado de fora da fábrica Firestone. Acredita-se que as imagens são do sistema secreto de segurança da empresa.
A greve terminou assim que Firestone concedeu a liberdade para os funcionários se filiarem aos sindicatos. Henry Ford odiava os sindicatos, mas ele era astuto demais para falar diante das câmeras. Mas em 1916 ele afirmou: os sindicatos significam guerra de classes e eu odeio guerra. Em 1935, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automotivo foi criado em Detroit. E um ano depois, o sindicato mostrou sua força ao enfrentar a General Motors. Alfred P. Sloan administrava a GM, que havia ultrapassado a Ford como a maior empresa automobilística do país em 1931. Sloan e Ford eram parecidos. Ele acreditava que o New Deal prejudicaria os negócios e estava pronto para enfrentar os sindicatos. No dia 30 de dezembro de 1936, os trabalhadores filiados ao sindicato organizaram uma nova tática na fábrica da GM em Flint, Michigan. A greve de braços cruzados. Os homens ocupavam o chão de fábrica e trancavam as portas para afastar os furadores de greve. A polícia fez inúmeras tentativas de invadir usando gás lacrimogêneo e balas, mas fracassou. A greve durou 44 dias. E o sindicato venceu. No dia 11 de fevereiro de 1937, Sloan anunciou um aumento salarial de 5% e planejou introduzir medidas de segurança na linha de montagem. Um titã das indústrias se curvou diante do povo. Mas Henry Ford ainda resistia. Durante a década de 1930, o presidente Roosevelt tentou remodelar a indústria norte-americana, transferindo o poder dos titãs para os trabalhadores ao fortalecer os sindicatos. Mas Henry Ford não permitia sindicatos em suas fábricas. No dia 26 de maio de 1937, o sindicato fez piquete no enorme complexo River Rouge de Henry Ford, em Dearborn, Michigan. Ford enviou sua famosa equipe de segurança contra os membros do sindicato. O Detroit News fotografou os líderes da UAW, Walter Reuther e Richard Frankenstein, depois do conflito. Ford estava agora sozinho. Seu amigo Harvey Firestone morrera em fevereiro de 1938. 2 meses depois, Roosevelt chamou Ford à Casa Branca para resolver suas diferenças. Câmeras registraram industrialistas saindo da reunião com o presidente. A conversa deles nunca foi documentada. Mas os dois ainda não haviam concordado sobre a intervenção do governo na indústria. Ford só reconheceria os sindicatos em 1941. O mesmo ano em que os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial. Pela segunda vez na vida, Ford se encontrava na linha de frente da produção militar. Mas ele não era mais o chefe da Ford Motor Company. Cargo ocupado pelo seu filho Edsel, que começou a construção da fábrica de avião de 1,5 km de extensão Willow Run, projetada para ser a maior fábrica do mundo. Mas em 1943, Edsel Ford morreu de câncer no estômago. Henry, então com 80 anos, retornou à administração da empresa, uma estratégia controversa. Um frágil octogenário administrava uma das bases do esforço de guerra. A empresa começou a perder $10 milhões por mês, o que Roosevelt chamou de ameaça para a segurança nacional. Ele considerou uma intervenção governamental total dos negócios do seu antigo inimigo. Por fim, Roosevelt afastou Henry Ford II, o neto mais velho de Henry, do exército, para garantir as entregas da empresa Ford para o país.
Em 1944, Willow Run era uma das engrenagens mais importantes da máquina de guerra. Um bombardeiro novo em folha B-24 Liberator era fabricado por hora. 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Ford Motor Company não estava mais sozinha na montagem do arsenal da democracia de Roosevelt. No dia da vitória no Japão, os Estados Unidos eram uma superpotência mundial, fortalecida pela sua força industrial. Os fabricantes haviam construído mais de 3 milhões de veículos, quase 7 mil navios de guerra e 300 mil aviões. A aviação eclipsou a indústria automobilística, tornando-se a maior indústria dos Estados Unidos. 20 anos depois de ser filmado no colo de seu avô, Henry Ford II assumiu o cargo de presidente da empresa. Ele a conduziu para se tornar a segunda maior fabricante de carros do mundo. Mas os dias dos grandes titãs chegavam ao fim. Em abril de 1947, aos 83 anos, Henry Ford morria. O pioneiro não viveu para ver o casamento do seu neto mais novo, que ocorreu 2 meses depois. William Ford, o noivo, está ao lado de seus padrinhos. Uma multidão formada de vizinhos se juntou para admirar a noiva, a senhorita Martha Firestone, e seu vestido de tirar o fôlego. Um vestido raro de renda sobre seda e cauda longa. As dinastias industriais se reuniram quando em Akron, William Ford se casou com a neta de Harvey Firestone, Martha. As multidões e a cobertura da mídia foram um testemunho de que os titãs dominaram por muito tempo a arte da celebridade. Os 3 titãs ajudaram a transformar os Estados Unidos em uma máquina. A economia mais dominante da história. Como os gigantes do Vale do Silício de hoje, sua sede insaciável por inovações lhes rendeu fama e sucesso aparentemente sem limite. As indústrias que eles criaram alimentaram a ascensão das grandes cidades, embora algumas estivessem fadadas a formar o cinturão da ferrugem. As imensas contribuições dos titãs e suas lendárias histórias perduram como símbolos do sonho americano duradouro.